Graça e paz, amados irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal TV em Verdade Vos Digo. Amados, antes de mais nada eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, divulgue-os nas suas redes sociais, para que haja uma propagação maior do Evangelho. Hoje em dia as pregações visam apenas retorno financeiro, são mais autoajuda do que aniquilação da velha criatura. Então, o nosso canal tende a abordar temas polêmicos em todos os aspectos bíblicos, mas principalmente nós damos ênfase àquilo que importa para a salvação, coisa que os que estão aí fora não se preocupam mais, até porque para pregar o que nós pregamos aqui é necessário ter muita dignidade, muito caráter. Não que eu seja melhor do que qualquer pessoa, pelo contrário, sou muito falho. Preciso muito exercitar a sujeição da natureza ao Espírito Santo. Preciso renunciar muitas coisas, preciso abater a matéria, preciso santificar o meu corpo com as informações que eu já tenho armazenado no entendimento. Mas nós temos essa preocupação de pregar a verdade e viver a verdade, ok? Então, hoje o assunto que nós abordaremos tratará justamente disso, de santidade. Portanto, se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para ser notificado de novos vídeos, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, deixe o seu like ou dislike também, faça seu comentário, concordando ou refutando. Lembrando que tanto para concordar quanto refutar, ok? Você tem que ter embasamento bíblico. Se você concorda, é porque está embasado naquilo que nós pregamos. Se você discorda, que você possa trazer textos que possam contestar o que nós estamos dizendo, para que dentro da Bíblia possamos aí ter um debate saudável, uma discussão saudável, né? Porque não adianta você querer refutar baseado em crendice, que de repente você recebeu na formação teológica ou ouvindo o seu pastor na igreja. Bom, bora lá? Queridos, é ensinado hoje, da maioria das igrejas, que é impossível ser santo, é impossível ser perfeito e que ninguém é igual a Jesus. E muitas pessoas se encantam com esse discurso ao olharem para si e verem, né, de repente por falta de informação, disciplina ou até mesmo falta de fé, a capacidade de se alcançar esse estágio. Portanto, quando se ouve essa palavra da impossibilidade da perfeição e santificação, a pessoa se conforma à vida que ela tem e acredita que mesmo vivendo da forma leviana, irresponsável, pecaminosa que tem vivido, há de ser salva apenas pela fé. E a mensagem que trarei hoje para vocês, ela tende a refutar essa ideologia e provar para você que os indivíduos que pregam isso, consciente ou inconscientemente, baseados na sua natureza e no convívio que tiveram com outras pessoas falhas, né, estão aí dizendo de forma subliminar que tanto eles quanto todos, né, que concordam com essa ideologia são de Satanás. Irmão, isso é muito grave. Não, é a verdade. Eu vou provar para você dentro da Bíblia, ok? Dentro da Bíblia. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é essa questão. Será que é possível ser perfeito? Abram comigo as suas Bíblias em Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11. Por aqui você vai entender a importância de que alguém receba um dom ministerial e o quanto é importante a pessoa que recebeu do Senhor o dom ministerial na vida de um novo convertido. Você vai entender qual é o propósito que o Senhor deu esses dons ministeriais, o porquê, o que ele queria dando esses dons ministeriais aos homens, né? Efésios capítulo de número 4. Bora lá? A partir do versículo de número 11. Diz assim: E ele mesmo, Deus, ou o Messias, ele mesmo deu uns para apóstolos,
Ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele deu. Ninguém pode ser levantado por ninguém. Ninguém pode dizer que é. Quem escolhe é ele. E ele mesmo deu uns. Deu a quem? A igreja. Deu uns para apóstolos. E outros para profetas. E outros para evangelistas. E outros para pastores e doutores. O que ele queria, né, dando estes homens com estes dons ministeriais à igreja? Porque veja bem, ele mesmo deu uns para apóstolos. Deu a quem? A igreja. E outros para profetas. Deu a quem? A igreja. E outros para evangelistas. Deu a quem? A igreja. E outros para pastores e doutores. A quem? A igreja. O que ele queria dando estes homens com esses dons ministeriais para a igreja? O que ele queria? Qual era a finalidade? Versículo de número 2. Querendo, veja bem, ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores, querendo, por intermédio deles, o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Obviamente, os novos convertidos na igreja, os ouvintes da palavra. Então nós fomos dados a vocês para aperfeiçoá-los, porque era isso que o Senhor queria quando ele nos deu a vocês. Então ele nos deu querendo o aperfeiçoamento dos santos. Por meio do quê? Do nosso intermédio, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós ensinamos. Nós temos que ser a prova viva para vocês de que é possível ser como Deus quer, de que é possível ser santo, ser perfeito, ser como Yeshua, a quem vocês chamam de Jesus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para o quê? Para a obra do ministério. Ou seja, aperfeiçoamento diz respeito à formação, preparo, capacitação. Entenderam? Amadurecimento, dar expertise, formar o indivíduo, não só espiritualmente, mas também intelectualmente, ensinando-os a manusear muito bem a palavra de Deus. Então, nós fomos dados pelo Senhor à igreja, porque por nosso intermédio, ele visava, ele queria o quê? O aperfeiçoamento, o preparo, a formação dos santos, para que eles estivessem aptos para a obra do ministério, trabalharem no ministério singular, não são ministérios, como nós encontramos aí fora. É ministério no singular, porque é o ministério de Cristo. Nós trabalhamos no ministério de Cristo. Não é do RR, não é do Valdomiro, não é do Edir, não é do Silas, é de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Logo, o corpo de Cristo, a priori, não é edificado em quantidade de pessoas, mas sim em formação, em preparo, em aperfeiçoamento das mesmas. Então, uma igreja verdadeiramente edificada nem sempre está associada à quantidade de pessoas, mas sim à capacidade na qual elas foram formadas, o aperfeiçoamento que elas receberam, o conhecimento, o entendimento que elas têm, a espiritualidade que foi desenvolvida nela. Isso é uma igreja edificada verdadeiramente. Então, nós fomos dados por ele à igreja, que por nosso intermédio ele visava o quê? O que ele queria? O aperfeiçoamento dos santos, o preparo dos santos para a obra do ministério, tornando-os aptos, capacitados para trabalhar no ministério do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, essa edificação diz respeito a preparo de pessoas e não em quantidade, tá? Vamos lá. Versículo de número 13. Até que pressupõe um espaço de tempo. E esse espaço de tempo tem uma finalidade. Então, até que todos cheguemos ao quê? À unidade da fé. Então, esse espaço de tempo e a finalidade é que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. O que isso significa? Que a pregação do Evangelho tem a finalidade de nos levar, né, de nos preparar. Esse tempo de formação ele tem o propósito de levar o indivíduo, tem como alvo, objetivo, levar o indivíduo a ter a mesma fé
e o mesmo conhecimento do Filho de Deus. Por isso se diz unidade da fé. Não é para crer diferente, seja a palavra ou seja nos poderes, né? É para crer da mesma maneira, unidade de fé, uma única fé. E ao conhecimento do Filho de Deus, ser o mesmo conhecimento de Cristo. A varão, o que diz aí? Perfeito, completo, formado, preparado, capacitado. A que nível? À medida da estatura completa de Cristo. Espera aí. Então, por meio da formação dada por aqueles homens a quem o Senhor concedeu o dom ministerial, a igreja, ela tem como objetivo levar o indivíduo ao quê? A estatura do Senhor, na mesma fé e no mesmo conhecimento. Varão perfeito. Poxa, pelo que nós lemos aqui, isso é possível. Mas por que aí fora estão pregando que não é? Por que aí fora estão ensinando que não é possível? Tem alguma coisa de errada? Tem. É um espírito de anticristo. Por que anticristo? Que leva você a acreditar o oposto. Ou seja, o evangelho te ensina a crer que você tem que alcançar a estatura de Cristo. O evangelho do anticristo te leva a acreditar que é impossível. Compromete dessa maneira a sua salvação. Entendendo? Comprometendo desta maneira a sua salvação. E agora, como é que fica? Versículo de número 14. Para, olha só, ter a mesma fé e o mesmo conhecimento do Senhor, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha só. Levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então quer dizer que o objetivo é formar pessoas à maturidade de Cristo, varões perfeitos, para que os mesmos não sejam mais o quê? Meninos inconstantes. O que significa? Que todo aquele que não acredita na possibilidade de ter a estatura completa de Cristo, de ser perfeito como Ele, todo aquele que prega que é impossível ser santo, todo aquele que prega que é impossível ser como o Senhor, ser como Jesus, ser como Yeshua, todos eles são o quê? Meninos inconstantes. Pode estar apacentando a maior congregação do mundo, mas é um menino, porque ele não acredita no objetivo do Evangelho, por meio da pregação daqueles que foram levantados pelo Senhor, que é aperfeiçoar a igreja, levando a mesma fé, conhecimento, a varão perfeito como Cristo. Vocês entenderam o problema disso? Isso compromete a salvação de todo mundo. Quando você pensa que um pecador será salvo, a sua visão está totalmente distorcida. Veja bem, nós pregamos para o pecador, para que ele se arrependa e volte a ser santo. Por que pecador volte a ser santo? Porque o termo pecador se aplica abertamente àquele que conheceu, mas não vive. Então nós pregamos o arrependimento para que ele volte à estatura que ele tinha, ele volte à verdade, ao caminho da verdade. Já o ímpio é aquele que ele pode até ter ouvido falar, mas nunca se firmou, ou seja, pode ser incrédulo, ateu. Tem várias classificações que caracterizam, que denominam aí um ímpio, certo? Mas então nós evangelizamos. O pecador ele não é evangelizado, ele é conscientizado, ele é chamado ao arrependimento. Já o ímpio não, esse ele é evangelizado. Nós o catequizamos, porque nós temos que fazer o quê? Veja bem, a conversão de um pecador é diferente da conversão de um ímpio. A conversão do ímpio, nós introduzimos a fé. Daí ele se arrepende do que fez e adota a fé, se converte. Já a conversão para um pecador é diferente, ele conhece a verdade. Então ele tem que ser o quê? Conscientizado. Daí então ele se converte, ele volta à fé que ele tinha. Então a conversão para o ímpio é a adoção de fé. A conversão para o pecador é o quê? Arrependimento para que ele volte à prática do Evangelho. Isso quando ele ouve a verdade. Do contrário, como a maioria aí, como não conhece a verdade, nós pregamos, ainda que eles tenham conhecimento bíblico, como se fosse para um ímpio, porque o conhecimento bíblico dele, ao invés de trazer a ele a consciência correta, o afastou dela. Então nós precisamos introduzir, por meio da pregação do Evangelho, utilizando do mesmo mecanismo, né, da mesma persuasão de um ímpio,
para um chamado crente nos dias de hoje. Por conta de toda a mentirada que ele ouve aí, acreditando que é impossível ser o que a palavra pede, ser como Cristo. Ok? Falando ainda sobre isso, em Filipenses, deixa eu me lembrar aqui, acho que é capítulo 3, deixa eu ver se é isso mesmo. Quero achar um trecho aqui, aonde o apóstolo Paulo fala sobre isso, inclusive. Vamos ver. A partir do versículo 8, Filipenses capítulo 3, versículo de número 8. Vou tirar o áudio aqui do celular, senão está chegando mensagem aqui atrapalhando a pregação. Então, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo diz: E na verdade tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento do Messias Yeshua, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Perdão, esqueci de exibir aqui para vocês. Vamos lá. Versículo 8. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento do Messias Yeshua, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé no Messias, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, ou seja, sofrer como ele sofreu, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, presta atenção, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso pelo Messias Yeshua. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus no Messias Yeshua, pelo que todos quantos já somos perfeitos. Então Paulo falava, não julgo ser, mas sou. Olha que interessante. Não me vanglorio por ser, mas sou. É isso que ele está dizendo dentro desse texto. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa doutra maneira, também Deus vô-lo revelará. Ou seja, mais uma vez, o apóstolo Paulo deixando bem claro aqui, não podemos nos vangloriar, nos julgar perfeito, mas temos que entender que somos. E quando somos? Quando alcançamos Cristo, quando conquistamos Cristo, ou seja, a sua estatura, quando ganhamos o mesmo entendimento, o mesmo conhecimento, a mesma fé, quando chegamos a varões perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo. Muitas vezes nós recebemos a informação e temos dificuldade de fazer com que o nosso comportamento se modele a ela. E aí é que mora o perigo. Porque quanto mais conhecemos e menos nos aplicamos a colocar, nós acabamos desprezando o poder do Evangelho e nos conformando a uma vida pecaminosa, mesmo tendo todo o conhecimento da verdade. Tomem cuidado, porque dessa maneira nos equiparamos a Satanás. E aí mora o perigo. Ok? Paulo diz o seguinte, vamos lá, Romanos, capítulo de número 12, versículos de número 1 e 2. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Olha que interessante. Então nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo,
santo, não no pecado, em santidade, e agradável a Deus, não desagradando, que é o vosso culto racional. Então, o culto de quem raciocina, de quem entende a palavra de Deus é este, onde o indivíduo apresenta o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, o culto de quem é inteligente, de quem não é animal, o culto de quem pensa, de quem é espiritual. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, não é para viver em conformidade com o mundo, viver com a aparência, costumes, com os hábitos das pessoas deste mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então você tem que buscar se transformar, modelar o seu comportamento, a renovação que você sofreu no seu entendimento, ou seja, as informações que o Evangelho lhe trouxeram. Então, de acordo com aquilo que eu aprendi, eu tenho que me transformar. Essa transformação diz respeito à mudança comportamental. Não só o comportamento, mas visual, aparência, vestimentas, postura. Tomar cuidado com o que dizemos, com o que cedemos os nossos ouvidos, no que se prendem os nossos olhos. Entenderam? Não vos conformeis com este mundo, não é para você se conformar ou viver em conformidade, modelado a ele, mas transformai-vos, mude o seu comportamento, se converta pela renovação do vosso entendimento, de acordo com as informações que você recebeu ouvindo o Evangelho, para que experimenteis nessa postura qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você sabe? Eu acho que muita gente não sabe não. Mas daqui a pouco vocês vão saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aqui de Romanos 12, 2. Tá certo? Mas vamos navegar mais um pouquinho aí. 1 Pedro, capítulo de número 4, a partir do versículo... 1 Pedro 4, a partir do versículo de número 1. Vamos lá. Diz assim, prestem bastante atenção nisso. Ora, pois, já que o Messias padeceu por nós na carne, ou seja, morreu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento. Qual pensamento? 2 pontos. Que aquele que padeceu na carne, aquele que morreu na carne, já cessou do pecado. Então, quem é que abandona o pecado? Aquele que morre para a carne. Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo de número 6, versículo 7. A gente já vai voltar para cá, olha. Romanos 6, 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, se o cara não morrer para a carne, ele nunca vai parar de pecar. Voltando lá para 1 Pedro 4:1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento. 2 pontos. Que aquele que morreu na carne já cessou do pecado. Certo? Então é necessário padecer na carne. Morrer para a vida pecaminosa. 2. Para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, enquanto vocês estão vivos fisicamente, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, os desejos que regem a humanidade, mas segundo o que? Novamente, a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Lembra que nós lemos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Mas qual é essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável? Qual é essa vontade? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. A vossa santificação. Então a vontade de Deus é a nossa santificação. E sejamos o quê? Santos e não pecadores. Voltando lá para 1 Pedro, capítulo de número 4.
versículo de número 2, que foi onde nós paramos, certo? 1 Pedro 4, 2. Para que no tempo que vos resta na carne, enquanto nós estamos vivos fisicamente, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, os desejos que regem a humanidade, mas segundo a vontade de Deus, que é a nossa santificação. Lembra 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo, capítulo de número, 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo de número 3, é isso mesmo. Versículo 3. Porque é bastante, ou foi o suficiente, que no tempo passado da vida, antes da nossa conversão, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, depravação, concupiscências, desejos carnais que regem a humanidade, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho os que vivem nessa vida. Não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, de depravação moral, blasfemando de vós, falando mal da gente. Porque a gente acredita no que? Na santidade. Então nós encontramos crentes que estão enquadrados exatamente aqui. Crentes que estão enquadrados nessa condição de que acham ruim o fato de nós não querermos viver como eles têm vivido, conformados ao pecado, conformados a este mundo, vivendo em dissolução, depravação. E eles começam a falar mal ao nosso respeito, dizendo que somos falsos profetas, que somos hereges, etc, etc, etc. Mas na verdade são eles que contrariam o evangelho. Pedro fala sobre eles na sua segunda epístola, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui, 2 Pedro, eu acredito que seja capítulo 2, a partir do 17. Deixa eu ver se é isso mesmo, faz tempo que eu não leio isso. Deixa eu ver se é isso mesmo, que é 2 Pedro 2,17. É isso mesmo, olha, 2 Pedro 2,17, a partir dali. Ele diz: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam, enganam, seduzem com as concupiscências da carne, com os desejos carnais que regem a humanidade, e com dissoluções, com depravação, aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro. Então existem companhias das quais você tem que se afastar. E estes aqui, pregando esse evangelho carnal, faz com que vocês voltem às companhias que vão levar vocês para o abismo, para a condenação de suas almas. Então, porque esses tais falsos profetas, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam, seduzem com as concupiscências da carne, com os desejos carnais, e dissoluções, com a depravação, aqueles que se estavam afastando dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade. É aquele discurso ilusório de que alguém vai ser salvo conformado ao pecado, conformado ao mundo, vivendo do jeito que acha melhor. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos, servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então nós temos que tomar cuidado com o evangelho do conformismo, com o evangelho que te faz ficar confortável com uma vida pecaminosa, que te faz achar que vai ser salvo vivendo como um condenado. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então tomem cuidado com os falsos profetas, ok? Tomem cuidado com os falsos profetas, certo? Voltando lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. Lembra que nós lemos em Efésios, a partir do versículo 11, que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Como que acontece por meio desses indivíduos que receberam os dons ministeriais o aperfeiçoamento dos santos? Por meio daquilo que nós pregamos. Então olha só, 1 Tessalonicenses 4:1, olha o que diz. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Yeshua, que assim como recebestes de nós, de que maneira? Por meio da pregação. De que maneira convém andar, viver e agradar a Deus, assim andai, assim vivai, para que continueis ao quê? A progredir cada vez mais.
Então, o seu progresso aqui diz respeito à sua evolução espiritual que visa alcançar a estatura de Cristo, mesma fé, mesmo conhecimento, varão perfeito. Varão perfeito. Versículo 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Yeshua. Olha que interessante isso. Versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque ele vai definir do que se trata a santificação. Que vos abstenhais da imoralidade sexual, da prostituição, da carnalidade, do erotismo, da sensualidade, da prostituição, certo? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra. Santificação e honra. Não na paixão de concupiscência, olha que interessante, como os gentios que não conhecem a Deus. Mesma abordagem que Paulo faz aqui, Pedro fez lá em 1 Pedro capítulo 4, do 1 ao 5, lembra? Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Na verdade, não é de todas estas coisas, isso aqui é acréscimo dedutivo, na verdade é de todos estes, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, Deus não nos chamou para continuarmos sendo pecadores, para vivermos no pecado, na imoralidade, nas concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus, mas para santificação. Foi para isso que Deus nos chamou. Versículo de número 8, olha que interessante. Portanto, quem despreza isto, despreza o quê? A doutrina da santificação, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Então tomem cuidado com esses falsos profetas que sobem em cima do púlpito e declaram abertamente: todos nós somos pecadores, amém? Amém, perfeito só Jesus, amém? Amém. Não é assim que vocês fazem? É impossível ser igual a Jesus. Amém? Amém. Todos vocês concordam com isso? Isso são doutrinas demoníacas introduzidas na igreja por homens, como que eu posso dizer? Por homens corruptos, por homens fracassados espiritualmente, homens que não conseguem vencer por conta da sua soberba a sua natureza e propagam a ideia de que a pessoa vivendo como ele há de ser salva, para atrair após si, né, pessoas sem nenhum tipo de responsabilidade. E desta maneira acaba sendo introduzido os dispersadores do evangelho, aqueles que corrompem a palavra, que deturpam a palavra para atrair após si o rebanho. Paulo fala sobre isso também. Olha que interessante, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 29. Por isso que é importante ter homens com os dons ministeriais, homens que são verdadeiramente levantados por Deus. Porque senão todo esse conhecimento não chega aos ouvidos de quem precisa ouvir. Então vamos lá. Ele diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida, olhem que interessante. O que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo mandou chamar todos os bispos das imediações e disse para eles que ele ia para Jerusalém. E aqui ele está dando um alerta. O que iria acontecer quando ele fosse? Quando ele saísse, quando ele se retirasse do meio deles, o que aconteceria? Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Olha só. E dentre vós, olha só, e dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas ou que perverterão a palavra para atraírem os discípulos após si. Por que você acha que tem tantas igrejas rachadas? Todas as igrejas que existem hoje, elas foram se dividindo, fragmentando. E isso não foi pelos apóstolos. Veio depois da igreja católica, né? Aí a igreja evangélica, como que eu posso dizer, que é filha da igreja católica, saiu, e dela foram fragmentadas aí outras inúmeras, como existem nos dias de hoje, espalhadas pelo mundo inteiro. Elas não têm unidade, né? Na verdade, elas têm uma unidade doutrinária com a igreja católica, que é a Eucaristia, que eles chamam de Santa Ceia, o batismo trino,
a doutrina da concepção virginal, o nome alterado do Senhor de Yeshua para Jesus, a doutrina da Trindade, e etc, 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 que é a base de todo o cristianismo, seja católico ou protestante, que não tem nada a ver com a minha crença, né? E nem com a crença dos apóstolos e do Senhor Yeshua. Então a crença deles é diferente da minha e do Senhor Yeshua e dos apóstolos. Nós cremos diferente deles, tá? E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas ou perverterão a palavra para atraírem os discípulos após si. E é o que acontece nos dias de hoje, certo? Um evangelho que conforma as pessoas ao pecado. Olha que interessante isso aqui, olha. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que é... Segunda Timóteo 4, a partir do versículo 1. Olha o que estes homens têm feito, né? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Yeshua, Paulo falando com Timóteo, o Messias, né? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Yeshua, o Messias, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Olha o que ele diz. Que pregues a palavra, insistas, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão ou suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos ou o desejo de ouvir coisas agradáveis, amontoarão para si doutores conforme, de acordo com as suas próprias concupiscências, os seus pecados, os seus desejos particulares. E desviarão estes tais os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, às pregações ilusórias, né? Às mentiras, aos enganos, às coisas sem fundamento real, essencial para a salvação de alguém. Começa a fazer a pessoa se preocupar com ilusões, com coisas que não são palpáveis, buscas de bens e, sabe, enfim, colocam elas num ambiente paralelo, o qual eles chamam de espiritual, de fé, que na verdade tira todo o fundamento do cristianismo, que é Cristo como base para o alicerce de uma vida salva, de uma vida santa. E é isso que tem acontecido nas igrejas. Então, essa doutrina, né, do que é impossível ser como o Senhor, do que é impossível ser perfeito, ela é demoníaca. Ela é demoníaca. Quando o indivíduo prega para você é impossível ser santo, ele está te condenando. Olha o que Pedro ensina em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número... Acho que é 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro 1, a partir do 14. Vamos ler desde o 13, olha. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação, na manifestação de Yeshua o Messias. Como filhos obedientes, não vos conformando, veja bem, como filhos obedientes, não vos conformando, não vivendo em conformidade com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Então, as concupiscências, elas existem na ignorância. Quando você ganha entendimento, você só as pratica, só cede a elas se você abrir mão da verdade, do conhecimento da verdade. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então a palavra para a sua vida é a palavra para santidade. E é nela que você tem que se transformar, porque ela renova o seu entendimento para que você possa se modelar a ela. Então, se tem alguém pregando o oposto a isso, né, esse cara está negando a Deus, está negando a doutrina de Deus. Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de número 7 e 8. Ó. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também do seu Espírito Santo. Então, quem despreza a doutrina da santificação, você, que até agora viveu iludido,
que se deixa levar pela doutrina desses falsos profetas, você está desprezando a Deus. Por quê? Sem santificação, ninguém, absolutamente ninguém, verá a Deus. Entendam isso. Sem santificação, ninguém absolutamente verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Peraí, se nós vamos para o lugar onde o Senhor está, prestem bastante atenção nisso, se nós vamos para o lugar onde o Senhor está, e o que nos impede de vê-lo é o ser ou não ser santo, né? O que nos impede de vê-lo, na verdade, é não ser santo. Peraí, então nós não vamos para onde ele está. Se nós não formos santos, nós não veremos a Deus. Nós não iremos para onde ele está, porque todo olho o verá. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós temos crido, com aquilo que nós temos aceitado como sendo da parte de Deus, né? Lembrando o seguinte, olha, Provérbios 21, 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação, na igreja dos mortos, repousará. Então, o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, na igreja dos mortos, naqueles mortos dos seus pecados e delitos, repousará. Olha só, Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, pelo Messias e Yeshua nosso Senhor. Então, o desviado do entendimento, certo? Ele vai congregar na igreja dos mortos, vai buscar repouso ali. Por quê? Porque ele vive na prática do pecado. Ele não tem compromisso com Deus. Até porque, na congregação dos justos, olha só, Salmos 1,5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. No juízo já era para os ímpios. Nem os pecadores, ou seja, aqueles que têm conhecimento, mas transgridem esse conhecimento na prática do pecado. Nem os pecadores na congregação dos justos. Por isso que esses indivíduos que vivem na prática do pecado nos odeiam. Eles não conseguem viver entre nós. Eles são entregues às paixões da sua natureza. Eles não têm compromisso com a sua própria alma. Certo? Então ficam engoldando as pessoas, seduzindo as pessoas com discursos carnais, com discursos sobre as concupiscências, impossível ser santo, impossível ser perfeito, a salvação é só pela fé, não necessita ter obras, etc, etc, etc. Toda essa ladainha demoníaca. Toda essa ladainha demoníaca. Para quê? Para te desviar da verdade. Para que você se conforme a uma vida que desagrada a Deus. Entenderam? Que desagrada a Deus. Olha o que eu vou mostrar para você agora. Abra comigo a sua Bíblia aí, em 1 João, capítulo 3, versículo 4 em diante. Olha, qualquer que pratica, né, não é nem comete aqui, o certo é pratica o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Vou colocar numa versão atualizada para você entender a verdade que está escrita aqui. Olha como muda. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é o quê? A transgressão da lei. Então o pecado é o quê? A transgressão, a desobediência à lei de Deus, a qual eles dizem que foi abolida. Por isso que eles vivem nessa vida. 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então o Senhor se manifestou para tirar os seus pecados. Não é para que você continue na prática deles. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. O cara não vive mais na prática do pecado. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Olha que interessante. Então tem muita gente aí fora, em cima do púlpito, com igrejas lotadas, que o cara nunca conheceu a Deus, que o pecado nunca foi retirado dele. Um cara que aboliu a lei, ou que transgride a lei livre e abertamente. O cara não conhece a Deus, nunca o viu, nunca o conheceu, e você está seguindo esse cara, você vai ter o mesmo destino dele. Ah, mas ele é legal, mas ele é simpático, eu sinto a presença de Deus quando ele ora em língua. Aquela língua não é nem do Espírito Santo, porque senão ele falaria outro idioma. Enfim, nós temos vídeos no canal que explicam isso também. Ah, mas ele canta bem, me arrepia, irmão. Toma cuidado com isso. Ah, mas ele é simpático, não vai pela simpatia. Porque um cara que está preocupado com a sua alma, ele vai te falar a verdade e nem sempre vai te agradar. Toma cuidado. Não estou dizendo que todos que têm esse modus operandi estão falando a verdade, mas um homem que fala a verdade, leia os profetas, é só sarrafada, porque é disciplina, é correção, e o filho ele passa a ter prazer nessas disciplinas, essas correções, porque ele sabe o valor que elas têm.
Versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, ou seja, está justificado do seu pecado, assim como ele, como Cristo, é justo. 8. Aquele que pratica o pecado procede de quem, irmão? Procede de quem? Eu vou até colocar na revista corrigida, que eu gosto mais na revista corrigida nesse versículo aqui. Quem comete, pratica o pecado é de quem? Do diabo, irmão. Daquele que se passa por Deus, do enganador, que está aí, ó, agindo como Deus nas igrejas. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para o quê? Para desfazer as obras do diabo, retirar de você o comportamento de Satanás, o pecado. 9. Qualquer que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a sua semente, Lucas 8:11, permanece nele, a palavra de Deus, e não pode continuar pecando. Por quê? Porque ele é nascido de Deus, irmão. Ele é nascido de Deus. Então o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Estão enganando vocês. Estão iludindo vocês. Estão condenando a alma de vocês e vocês não percebem. Acreditando nessas blasfêmias. Acreditando nestas heresias, nestas mentiras. Tomem cuidado com as coisas que vocês têm ouvido. Tomem cuidado com as coisas às quais vocês têm depositado fé. São doutrinas de demônios. E vão acabar com a sua vida. Vão acabar com a sua vida. Se você permanecer nessa ideia, se você continuar acreditando que é impossível ser perfeito e santo, você tem comprometido a sua salvação. Então tomem cuidado. Amados, eu peço encarecidamente que você possa colaborar conosco com os seus dízimos e ofertas pelo Pix do CPF 185-183-398-63. Então, você pode colaborar com seus dízimos e suas ofertas pelo Pix no CPF 185-183-398-63. Ajudem os homens de Deus, ajudem a obra de Deus, sejam caridosos, sejam santos e que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Yeshua. Shalom a todos e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.